hoje, sei que muita gente vai ficar reclamando. Ah, vamos falar de conquista do signo só para Áries e Touro. Só. Os outros você vai acompanhando dia a dia para não perder também, hein? Como vai, Paulinha? Tudo bem? Adorei o look. Gostou? Eu também gostei. Sexy com esse ombrinho aí de fora. Sexy. Toda charmosinha. Toda charmosinha com o cabelinho você moderninho. Viu? Arrepiadinho. Adorei. Agora, essa semana vai ser uma semana tranquila, você acha? Assim, o que prometem os Semana astros? de Páscoa, né? No final, né? E tem uma energia muito positiva essa semana, né? A gente está terminando a quaresma, isso já é muito bom. No domingo, que é o dia da Páscoa mesmo, é bom a gente lembrar que essa energia crística, né, que a gente está homenageando, não é comer só chocolate, né? Não, isso daí é só uma simbologia, né? É realmente lembrar esse ser que teve aqui iluminado. Eu vou até, inclusive, passar uma oração depois na fanpage de Cristo, que se chama o Cristo da Luz, que é uma oração para a transmutação que trabalha muito bem com coisas que a gente quer transformar. Ou seja, completa bem o ritual das pessoas que fizeram, que foi um sucesso na fanpage, o quanto as pessoas... Muita gente procurou, e muitas né? pessoas sentiram muita melhora, assim, falaram que acordaram depois, assim... renovadas. Era só na quarta, gente. Então fiquem ligadas sempre no programa, porque eu vou passar as próximas datas. Não dá pra saber não dá pra fazer agora o ritual. Era só na quarta mesmo, porque algumas pessoas que perderam, que não acompanharam o programa ou que não viram, falam: puxa, já perdi. Dá pra fazer outro dia? Não. Quando tiver outros, eu vou passar quando for um dia específico. Mas aquele era só naquele dia mesmo. Mas é uma semana então tranquila. É uma semana positiva. Vou passar essa oração pra domingo, que eu vou postar lá na fanpage. Até umas 6 horas da tarde eu posto. Fiquem tranquilas que eu vou postar até às 6. Tá? É o tempo de eu sair daqui. Mas também, gente, vai fazer só no domingo, não precisa ter pressa, né? É que às vezes as pessoas não sabem que tá no mural. Aí as pessoas perguntam assim: onde que tá? É o mural, que é aquela parte onde você posta as coisas. Então, assim, essa semana é uma semana que, assim, a gente tá com uma quantidade de planetas muito grandes em Áries. Então, a energia de Áries, assim, tá tudo ali. É uma quantidade muito grande de planeta ali. Isso faz com que as pessoas estejam impulsivas nas coisas, tá? Querendo muitas coisas, com muito desejo de liberdade. Tudo isso é muito positivo, por um lado. Só que a impulsividade é boa quando você vai fazer ela assim, por uma coisa que tem coisas que a gente tem que ser rápido. E que aí é bom ter o impulso. A gente precisa ter coisas que a gente não pode ser tão rápido. Agora, a impulsividade excessiva, né? É bom, aquelas pessoas que são muito lentas para ter reação, não é legal. Então, o impulso é sempre importante. O reflexo, a reação, a impulsividade no sentido neutro. Mas agora, as que já são meio agitadinhas, né? Podem estar mais ainda. E aí é bom tomar cuidado. Essa semana também tem uma coincidência, tá? Depois eu vou falar no final o melhor dia para namorar, que as pessoas ficaram super sentidas, para variar, que a gente não falou, a gente acabou falando. A gente também acabou não falando semana passada, mas assim, essa semana a gente vai falar no final. E tem uma particularidade especial que a gente vai falar no final do melhor dia para namorar, que não é que nem os outros, tá? Ah, é? Piquinho, anota aí pra gente não esquecer, então. Senão a gente se empolga e a gente acaba esquecendo. A gente se empolga. Então, para Áries, como vai ser a previsão? Para Áries, juntando isso, pegando já a linha, né? Como tem muita coisa em Áries, né? E eles estariam, de certa maneira, no período da colheita. Só que está incrível para Áries. Não está um período de colheita, como se dizia antigamente, né? A gente chegou a comentar aqui. Não está assim. Pelo contrário, está uma semana que eles estão traindo coisas boas, estão muito positivos, estão mais amorosos que o normal. Estão mais fofes. Estão amorosos, fofos, estão amorosos com as pessoas, estão querendo compartilhar, estão mais generosos. Então, tá uma semana incrível para Áries, tem que aproveitar. Mesmo porque, gente, período de colheita normalmente não é assim, não. Sim, às vezes tá tenso. Tenso, né? Peixes foi tenso. Então, como eu disse em algumas semanas aí, Peixes que acabou agora estava bem tenso. Os piscianos estão respirando fundo. Aliviados que passou, né? Passou, mas agora você tem que fazer bons plantios para não colher também coisas erradas depois, né? Sim, com certeza. Caprichei na previsão de peixes, que os peixes os piscianos são os que mais reclamam, que eles acham que no final a gente corre. Mas eu capricho sempre no peixe. Os piscianos são mais assim, manhosos, é por isso. Mas a gente fala mesmo tanto para todo mundo, gente. Signos da água, normal. Às vezes a gente fala um pouquinho a mais, porque puxa um assunto e tal, mas não é nada por mal. Mesmo porque o meu também é o penúltimo, então se corre para peixes, corre para o meu, então você vê que nós estamos tudo na mesma. Agora vamos os taurinos. Touro estará como essa semana? Bom, o touro está numa energia que é preciso tomar cuidado com os ciúmes. Eles estão numa semana boa, tá?
tá? Eles estão com muita disposição para o trabalho, estão muito sérios, já são normalmente, só que estão mais ainda. Então, era uma semana muito positiva nesse aspecto profissional, por ter pique para fazer as coisas, e as coisas precisam de pique para se realizarem, né? Não adianta dizer que as coisas estão boas se a pessoa não faz tão bem. Não faz o TBC, né? Exatamente, o velho e bom TBC. Então, aí, no caso, os taurinos, o que eles têm que tomar muito cuidado é com o excesso de ciúmes. E até, assim, pegando um pouquinho da previsão para todos os signos, no final de semana existe uma tendência a ciúmes, tá? Ah, é? Para todos? Para todos. E mais ainda para touro. Existe um aspecto que favorece essa energia aí dos ciúmes, de imposição. E também tem que tomar cuidado essa semana todos para não querer impor demais a vontade, porque Áries também tem isso, né? Da dominação. E já que estamos sendo regidos por Áries também, diretamente, a gente está né? bem forte agora em Áries, porque não é só o Sol, tem outros planetas também ali. Então tem que ficar atento, tá? Tem uma galerinha, a galerinha reunida em Áries ali. Se uniram todos. Vibrando em Áries, que é um signo forte. Incrivelmente forte, intenso. Você disse que o taurino, então, está numa semana boa para ele conseguir, não impor sua vontade, porque isso é a influência da semana, mas conseguir dar continuidade. Sim, porque está fazendo as coisas acontecerem. Ele está rendendo. Sabe quando a pessoa está rendendo? Às vezes a gente não rende tão bem, né? E tem épocas semana que está meio lento, que travada, você fala, né? poxa, e tem semana que você faz tudo, até no final de semana você vai lá e faz, né? Tem semana boa. Esse final de semana, por exemplo, fiquei trabalhando, rendeu pra caramba, fiz um monte de coisa que tinha pra fazer, revisar contrato, ver coisa ali, ver coisa aqui, foi ótimo. Então, assim, você tem que estar no pique de rendimento, às vezes as pessoas não estão, né? E essa semana pra touro é positiva pra isso. Mas você disse, já que a gente tem influência da semana também, pro final da semana, finalzinho dela, e acho que deve pegar sábado e domingo, feriado também, com a história do ciúme, o taurino, que já é mais possessivo, ele vai se sentir, então, ainda mais boa, é isso aí, você já energia, sabe, eles são realmente possessivos. Como você já tem esse conhecimento, você já matou, é isso mesmo. Bidu! Não é Bidu, não, tem taurino na minha família. Você conhece bastante taurino? Conheço taurinos. Taurinos na área profissional e na área pessoal também são do mesmo jeito. Possessivos? Não sei se não possessivos, eles planejam uma coisa, depois aquilo tem que sair do jeito que eles idealizaram, né? Ah, sim, a teimosia, né? Você está falando da teimosia, que também é uma característica deles firme, Eles não conseguem ter uma flexibilidade muito grande, porque além disso, eles são um signo fixo. Que eu já falei aqui, né, que os signos fixos, eles têm às vezes uma certa dificuldade quando uma coisa não é exatamente como eles querem. Então você que convive com taurino, tenha paciência essa semana. E geminianos? Bom, Gêmeos está com uma capacidade de ter um aprofundamento de várias questões em nível intelectual e emocional. Então o que eles estão conseguindo? Sabe quando você coloca uma lupa numa coisa? Sei. Uma coisa é você olhar algo de forma superficial. Outra coisa é você pegar, colocar a lupa e conseguir ver os meandros, detalhes, né? os meandros daquilo, detalhes e também o todo. Porque a gente também tem que tomar cuidado para não se perder no detalhe. Por exemplo, o virginiano, às vezes ele é tão detalhista que ele às vezes perde a noção do todo. Então, quando eu digo essa profundidade do geminiano, são os detalhes, como você disse, e também a noção de todo. Porque quando você vê os detalhes junto, quebra-cabeça, isso de qualquer situação na sua vida, e vê o todo e consegue equilibrar aquilo, aí sim você consegue ter uma posição ou um posicionamento melhor diante da situação. E o geminiano, ele está assim, com essa capacidade de aprofundar nas questões, sejam questões internas, sejam questões práticas do dia a dia, dos relacionamentos afetivos ou de amizade. Então, uma semana muito positiva para que ele faça esse aprofundamento, porque não é sempre que o signo está com essa capacidade, inclusive o geminiano, que é muito rápido e às vezes fica dispersando muito a mente, então é legal. Está numa semana bem oposta do que normalmente ele é. Sim. Ele vai estar um pouco mais focado, tendo mais atenção para os detalhes, mas para o todo, para sair muitas vezes para um caminho que ele buscava há tanto tempo. Né? É bom para uma questão que ele esteja um pouco assim, em dúvida, ou que realmente ele precise aprofundar. Na verdade, isso que eu estou falando vai ser uma tendência dele na semana. Então ele vai ter a tendência a agir dessa maneira. Só que às vezes a gente passa por uma influência astral, que tudo que eu falo aqui são influências astrais. Vai depender da gente. Não é nada da minha cabeça, é a interpretação dos astros. Quando um movimento de astro está de um jeito, quando existe uma oposição, quando existe uma quadratura, é um aspecto tenso. Isso para qualquer astrólogo. E dependendo do signo ou da pessoa que estiver passando por aquilo, vai passar por um momento... Não é adivinhação. Não, por exemplo, se você estiver passando por uma oposição do seu Sol com Vênus, o significado é o mesmo de outra pessoa que também está passando por oposição Sol com Vênus. Se você fizer a previsão específica de uma pessoa, aquela pessoa tem uma oposição Sol com Vênus naquele momento na vida dela, a outra também,
a coisa é a mesma, o texto é o mesmo. Por quê? Porque é a mesma influência. Problema é o mesmo. É a mesma influência. É aquela coisa com aqueles planetas. Não muda o mito, né? Porque aquele é o mito, por exemplo, o mito de Áries é um. Então ele não vai mudar, ele não vai deixar de ser o guerreiro. Pois é. Assim como o geminiano não vai deixar de ser o duplo. Não. O que significa o bem e o mal, que é o que comeu a maçã, que entra ali a dualidade, entendeu? Do bem e do Ele mal. só vai estar numa semana numa influência diferente, mas ele continua com aquela essência dele, né? Sim. E os cancerianos? Bom, os cancerianos começam, essa semana, já tem 2 semanas que estava incrível a semana inteira. Essa semana voltamos para aquele aspectozinho de câncer de dar uma quebrada na semana. Também não dá para ficar bem tanto tempo. Então assim, eles começam a semana um pouquinho irritados, um pouquinho sem paciência, toma cuidado com o mau humor, com descontar nos outros, tá? E aí depois começa a melhorar na quarta-feira. Esse aspecto de estarem um pouco irritadiços, né? E descontando nas pessoas. Agora, depois melhora nesse aspecto, só que tem um detalhe. Existe também uma tendência à confusão. Mas confusão de uma interpretação errada do que as pessoas dizem? Tudo, ou de interpretação errada, como você está falando, ou também de quando a pessoa não sabe muito bem o que quer em algum aspecto, aí fica assim, mas eu não sei se eu queria estar com essa pessoa, não sei se essa pessoa que eu queria, não sei se eu queria estar trabalhando nisso mesmo. Então quando a gente está assim é melhor não fazer nada, né? Ou ouvir o coração. Na verdade, a dica que eu imaginei para câncer seria ouvir o coração. Quando você fica muito em dúvida de alguma coisa, tem que escutar o que o seu coração está falando. Às vezes a gente não está acostumado a isso, a gente quer ficar pedindo conselho para Deus e o mundo, né? E aí cada um tem a sua opinião, cada um vê sob uma perspectiva, né? Se você pegar várias pessoas, por exemplo, aqui nesse estúdio, cada um está vendo um aspecto, um ângulo de uma coisa. Ninguém está errado. Cada um está sob um ângulo. Cada um tem uma forma de enxergar. Mas quando se trata de você escolher o que é melhor para você, o importante é que você sinta o que é melhor. Mas quando a gente está numa emoção assim, a gente também muitas vezes não pode ficar um pouco mais tendencioso àquilo que parece que a gente está querendo, mas no fundo você está só magoado, pode estar só chateado. Não tem isso também? Porque a gente é muito, assim, eu acho que o estudo de escutar o coração, que a gente poderia até colocar assim, entre aspas, intuição, né? Ele é um estudo que precisa passar por alguns aprendizados de fazer justamente isso que você falou, que é uma triagem. Então você separar o que é emoção, porque a sua emoção, ela quer mandar. Então, por exemplo, quando você está com uma emoção de raiva e você se deixa levar por ela, tudo que você quer é vociferar em cima de alguém e jogar sua raiva em cima de alguém. Então, se você for ouvir seu coração pode te falar, não, essa raiva não é propositada. É uma coisa de ego sua, mal trabalhada, que você tem que trabalhar com você mesmo. Não vai descontar em cima do outro. Porque o outro não tem nada a ver com isso. O outro não tem nada a ver e só vai piorar a situação. Porque, às vezes, as palavras elas vão gerando coisas que são bolas de neve. Né? Às vezes as pessoas falam as coisas e depois elas falam assim, esquece o que eu falei. Gente, não dá pra esquecer o que você pode até não ficar com mágoa daquilo, perdoar e tal, mas você já sabe que a pessoa tem capacidade de ficar falando aquilo à torta e à direita. Aí às vezes já dá uma certa preguiça, né? Porque ninguém também tem a obrigação de ficar aquela história, de tentar ouvido não é pinico, né? Ouvido de ninguém é pinico. E tem gente que quer fazer do nosso ouvido isso. Então tem que se tomar muito cuidado com tudo que você fala e não se deixar levar pelas emoções também quando você vai fazer a triagem da intuição. Porque vamos lá, pegando exatamente a deixa que você abriu aí, né? Quando a pessoa quer perguntar para o coração dela, e aí vem a situação que você falou, mas tem o coração falando, não, vai lá e desconta nele. Você vai lá e não faz sei isso, o quê. ele merece. Não. Percebe, porque assim, o ego, ele é muito diferente da energia da alma. Ambos existem, ego e alma, e ambos precisam existir. Se o ego existe, é porque ele é uma estrutura que faz com que a gente se sinta um indivíduo para desenvolver essa alma aqui. Porque senão a alma ia ficar muito vaga. Então ela se prende, de certa maneira, um pouco no ego para ir se desenvolvendo, achando eu sou Paula, eu sou Kátia, eu sou fulano, eu tenho isso, eu estou nessa... O problema é quando o ego está muito aflorado. Exatamente, né? quando você começa a achar que você é só isso. Eu sou só Paula, você é só Kátia, e eu sou a minha família, eu sou nananã, e é isso, e eu sou isso aqui no espelho. E você começa a se identificar com todas as suas emoções e não se conecta com essa energia, que é a que se pede que o canceriano tenha conexão, faça a triagem que você tão bem salientou, para ficar esperto, para não se deixar levar, que nem eu tô falando aqui, ouve o coração, aí vai e escuta a emoção, que é outra coisa. Foi bem observado e principalmente essa observação sua foi bem pertinente, justamente porque o signo do qual a gente está falando ele é muito câncer amoroso e é muito emocional. Boa semana para você. Às vezes não sabe dizer não, então. aí fala, tá sentindo que tá sendo assim,
usurpado em uma situação em que ele precisaria falar, não, chega, e ele não consegue, né? aí fica ali naquilo, aí fica guardando mágoa, fica estagnando o Qi do Gan, que a gente chama na medicina chinesa, que seria o Qi do fígado, né? Não é fígado em si o órgão, mas assim, a energia da raiva e das emoções que a gente não trabalha, elas vão sobrecarregando energeticamente o sistema que tem relação com o nosso fígado, energeticamente, não fisicamente falando, segundo a medicina tradicional chinesa. Mas quando a gente atinge um órgão energeticamente, fisicamente ele pode sair prejudicado também, não pode? Tudo que está na energia pode se manifestar no físico se a gente não trabalhar. Por exemplo, a gente vê muitas pessoas aí que são muito nervosas e que com o tempo acabam tendo gastrite, úlcera, porque tem justamente relação com esse chakra, né? Que a gente tem aqui, né? Que é o plexo solar, que ele tem relação com as emoções e vai sobrecarregando demais ele ao longo do tempo, quando vê, tá aí no omeprazol para o resto da vida, né? E enquanto aí não sabe por quê, né? Enquanto não parar e acalmar a ansiedade que levou aquilo, né? E os leoninos estarão como essa semana? Bom, os leoninos já estavam bem semana passada, né? Você deve lembrar. E agora, para completar, eles estão com mel. São fofes? Mel. Eles estão com mel, a palavra certa. Eles estão com mel. Sabe aquelas pessoas que você fica querendo ficar perto? Sim. Porque tem pessoas que estão naquela semana que você, tipo, nossa... você tá louco pra ficar longe. Exatamente. E que você não tá querendo muito ficar perto. Que você fica perto da pessoa e você fala, nossa, a energia é meio esquisita, né? Existem pessoas que estão agradáveis e que são agradáveis às vezes, quase sempre, né? E tem pessoas que são mais densas e que dá aquela preguicinha, né? Que dá uma má vontade. Dá uma certa preguicinha. Então, assim, os leoninos essa semana aproveitem as pessoas que estão por perto, porque eles estão emanando, como esse planeta que a gente está vendo aí no vídeo, é o Sol, né? que é o Sol, que é o grande, né? Que é o que brilha, né? Que é o que faz a gente existir aqui, que quando joga as labaredas dele, a gente fica, hoje em dia, tá todo mundo aí, né? Tempestade, não vou fazer nada, porque olha, pode acontecer alguma coisa. Ele é o poderoso. E o leonino essa semana tá com essa energia incrível, também tá com muita disposição para fazer as coisas. Então tá uma semana ótima, muito boa. Eu não tenho o que falar de leão, tá muito bom mesmo. E as pessoas que estão do lado aproveitem, que estão assim gostosinhos de ficar por perto. Então você, leonino, aproveite sua semana. E virginianos? Bom, virgem, eles estão no momento de colocar as coisas que eles acreditam no aspecto espiritual em prática. Então, não adianta a gente ficar falando as coisas que a gente acredita, ficar professando para os outros, porque isso, porque aquilo. Tem gente que adora falar, né? Do bem, do que nananã, mas na prática, zero. Faz outra coisa. E conhecimento sem prática, eu costumo dizer que é mera informação. Assim como você coloca uma informação dentro de um computador. Você pega um computador, você coloca ali um dado, tá ali dentro. Agora, existe sabedoria dentro daquele dado para o computador? Não. A sabedoria só existe a partir do momento que o conhecimento se transforma em prática integrada, ou seja, que você se conscientiza de algo, que você não simplesmente adquire uma informação, mas que você apreende uma informação, que você faz com que aquilo seja algo que você não, ok, entendi. Você assimile aquilo, né? Então, Virgem está numa semana bem interessante, porque eles estão conseguindo trazer esse sal da terra, sabe, essa energia do que ele sabe de positivo, do sal do espírito, do amor para a vida dele. Trazer a energia da fé para a vida dele, por exemplo. Que bom, colocando em prática. Sim, isso tudo, que podem ser outras energias, outros atributos aí, né? Eu falei da fé, mas existem muitos atributos que a gente até chama que são os atributos da Mãe Universal, que é essa energia que a gente chama de Virgem Maria ou de Nossa Senhora da Aparecida também aqui no Brasil, né? Que é a energia da Mãe, que na alquimia a gente chama de energia mercurial. Vem do Mercúrio mesmo? Tem relação com Mercúrio, que a gente chama de energia mercurial. Então, assim, essa energia ela tem muitos atributos: caridade, humildade, paz, transmutação. Então, é um momento que o virginiano pode perceber os atributos que ele quer manifestar e trazer isso para a vida dele, né? Por exemplo, pode estar faltando fé? Manifeste essa fé. Sinta, o que você precisa ter mais fé? Em vez de reclamação ou preocupação. Porque o virginiano, ele é bem preocupado, né? Ele é um signo preocupado. Se ocupa com antecedência. Exatamente. Então, assim, procura ter mais fé. É bom você ser organizado, virginiano. É bom você querer ter as coisas nos devidos... Mas tem que acreditar em alguma coisa. Também tem que acreditar. Você tem que acreditar, sim. Você cuida, ok. Cuide, muito bom. Bom que você cuide, porque o virginiano gosta de cuidar dos outros, gosta de cuidar de tudo, gosta de fazer tudo organizado. Cuide dos outros, cuide da sua vida, mantenha tudo organizado, porque você precisa disso para ficar feliz, né? Agora, saiba também que tem algo que cuida.
da gente. Cuida do mesmo jeito. Né? Entrega para esse alto também, porque se você tem a fé, tudo que você organiza flui até melhor. Porque assim, por exemplo, uma coisa não deu certo agora, puxa, me organizei, fiz tudo direitinho. Vai dar certo lá na Mesmo frente. assim não deu, ok. Vai ver que você tinha que ver alguma coisa com esse atraso. Atrasos podem ser providenciais. Já falei isso aqui, que tem uma runa. Atraso que fala pode ser proteção divina. Exatamente. Às vezes uma coisa que atrasou era porque aquilo não era para ser. Você tinha que frear aquilo e fazer uma outra coisa que ia ficar 1000 vezes melhor do que fazendo com aquela. Por isso que às vezes é bom a gente ter paciência, às vezes não sempre, esperar. Total. Também acho. Fechou com chave de ouro, é isso Volto já. Vamos falar agora com os librianos. Você que é libriano, será que você vai ter uma boa semana? Libriano, que a semana passada não estava ruim, não. Tava boa. E essa semana é uma semana interessante para Libra, porque tem assim uma energia muito positiva no sentido de realização de questões pendentes, principalmente no aspecto afetivo. Tudo que tinha que resolver está meio pendurado. Porque o libriano muitas vezes ele fica com aquela coisa ali, que aí ele não sabe se ele devia agir ou não daquela maneira com tal pessoa, ou se ele tinha que escolher entre aquela pessoa ou a outra pessoa. Ou como encerrar alguma coisa, Exatamente, né? Aí fica às vezes naquilo. Não são todos, tá? Podem ter librianos que estão aí super bem casados e firmes com alguém, mas para aqueles que estão precisando sair desse... O Libra tem o movimento da balança, né? Fica assim. E às vezes, né? o grande, todo signo tem um calcanhar de Aquiles. Como você salientou aí que Touro tem a possessividade, a teimosia. No caso, o Libriano é a indecisão. Porque eles ficam querendo... Não sabe se caso ou compra uma bicicleta. Porque na verdade é por um motivo positivo. Eles gostam de fazer tudo muito bem feito. De uma forma diferente de Virgem, que é perfeccionista, eles querem pela justiça. Tá? Eles querem fazer o que é o correto. Exatamente. E o que é correto é muito relativo, dependendo do ponto de vista. Às vezes uma pessoa faz uma coisa que de um ponto de vista é errado, mas ela precisava fazer aquele erro e sob um outro ponto de vista maior, aquilo foi bom para ela. Acabou sendo correto. Isso, porque ela fez aquele erro justamente para ela aprender e não errar mais para frente uma coisa pior. Tá? Então, às vezes, é difícil a gente deve evitar o julgamento justamente por isso. E o libriano, o que acontece? Ele, como quer acertar e não quer fazer errado, muitas vezes fica ali. Mas essa semana ele vai ter coragem para tomar uma decisão? Coragem, não só a coragem, como ter a capacidade de realização mesmo, de tomar a decisão e realizar. Porque às vezes a pessoa também toma a decisão, aí ela fala assim, não, eu decidi, vamos supor, ser assim, tá em dúvida entre duas pessoas. Aí decide, não, eu vou investir nessa história. Mas aí daqui, aí chega daqui você diz, ai não, mas não sei, porque a outra também tinha uma coisa que eu gostava tanto. Ela tinha um cheiro bom. Faz uma lista de prós e contras de tudo. E ver qual pesa mais. Exatamente. Então, é uma semana positiva para ele sair desses impasses. Principalmente na região afetiva, né? Na área afetiva que eu estou falando. Mas também em outras áreas. Porque, na verdade, é um momento de clareza grande e de também muito amor. Tá? Esse amor ajuda a decidir, porque aí a gente sabe onde colocar e onde o coração vai também. Voltamos ao coração sempre, né? Coração sempre presente, ele que faz a gente estar aqui. Porque senão a gente fica tão gelado, frio e calculista coração que não funciona. O coração é a nossa estrela, né? A nossa alma. Boa semana pra você que é libriano, viu, Riquinho? Boa semana. Agora quem é de Escorpião? Bom. Tá bom? Não, eu fiz aquele bombom. Bom. Escorpião tá tenso essa semana, é o signo mais delicado essa semana. Por quê? Porque eles estão a ponto de explodir, segurando, tá? Não estão explodindo em cima do outro, como pode ser o comecinho da semana para Câncer, como eu já falei para ficarem espertos os cancerianos, para não gerar karma aí com a palavra. Com a palavra a gente gera karma, tá? E às vezes karmas pesados. Exatamente, gera rupturas, gera muita coisa que a gente poderia evitar. Então, no caso do Escorpião, o que é importante? Que ele faça algum tipo de meditação, oração, trabalhos de transmutação, seja lá o que for bom para ele, entrar numa cachoeira, entrar no mar, ir numa igreja, conversar com o pastor que ele acredita, com o padre que ele acredita. Cada um tem o seu caminho para se transmutar. E todos eles devem ser respeitados. A gente nunca deve apontar o dedo e falar, olha, fulano usou isso para se melhorar. Se aquilo melhorou ele e não prejudicou ninguém, e aquilo está melhorando ele, a gente não deve julgar. A gente deve evitar. Sabe? Deve deixar as pessoas escolherem qual é o caminho delas para se melhorar. E no caso, o escorpiano deve ver qual é o caminho melhor para não se deixar levar por esse
Sabe, porque tá numa coisa, sabe quando você tá tipo... Mas tipo uma agonia? É uma coisa emocional muito forte e essa semana especificamente ele não tá explodindo com o outro, tá guardando e tá estagnando ali. Também a hora que fígado, explodir? tá estagnando. A tendência essa semana até dar uma segurada. Menos eles mal. estão segurando, eles não estão com o outro, mas eles estão internamente... São muitos aspectos acontecendo com Plutão, que é o planetinha que a gente está vendo aí, que é o regente de, né, é o planetinha, né? É porque rebaixaram ele, né? Então assim, ele é um planeta, né? Então assim, o Plutão é um regente de Escorpião e ele tá com muitos aspectos essa semana. Então é muita coisa, vamos usar a palavra burburinho, que é popular. Eu gosto de fazer a previsão aqui de uma forma bem popular para todo mundo entender. Todo mundo sabe o que é burburinho, né? Fica aqui. Então, burburinho interno, entendeu? Então assim, faça algo que melhora seu burburinho. Cada um tem que descobrir. É tomar banho cantando? Ouvindo Rita Lee? Vai fazer uma corrida que você troca energia negativa por Boa, positiva? tem gente que gosta de endorfinar, né? Quando você corre sem endorfina. Enfim, é importante que você faça algo para transmutar. Por quê? Porque se ficar com essa energia ali, vai fazendo mal, né? A gente faz, não tem como não. Então você vai reparar, tá muito emocional, tá batendo isso que eu tô falando? Tá o burburinho? Busca algo pra Não deixa o burburinho ir acumulando, que nem a água vai fervendo. Ah, não. Dá uma baixada ali com meditação, com oração, com alguma coisa que você já perceba que é um caminho. Você acredite, né? Que vai te E se ajudar. você não descobriu ainda o que te acalma, vai atrás. Porque também, né, as pessoas têm que correr atrás. Olha, os floraizinhos são ótimos. Florais, por exemplo, é uma opção. isso é bom. Você sabe que eu criei uma outra sigla para nós. Qual? Depois do TBC? Depois do TBC, para facilitar a nossa vida aqui. Qual é a sigla? É a TSV. TSV, tira... Transforme sua vida. Transforme sua vida, essa é boa. Então, assim, precisa de um momento de TSV. O que é isso? Parar e olhar e falar assim, calma aí, como é que eu me acalmo? Como é que eu trabalho as minhas emoções? Eu não sei. Vamos ver, que nem você falou, você fez a sugestão dos florais. Se você fez, é sinal que você deve ter. Eu uso e adoro. Você usa e adora. Então você viu os resultados. Agora tem gente que pode ver, sei lá, oração. Vai Também. orar, para 1 hora e ora. Não consegue orar 1 hora? Ora 5 minutos. É tomar um belo banho cantando Rita Lee ou Caetano, os meus preferidos. Mas no fundo a gente sempre sabe o que a gente pode fazer para acalmar, pra gente ficar com boa energia. Às vezes a gente tem até preguiça disso, mas que sabe. Não, boa, agora você falou tudo. As pessoas parecem que têm preguiça de ficar com energia positiva, né? Mas porque ser coitado é sempre bom, né? E tem uma coisa que eu digo que é interessante do ser humano, que é um lado muito positivo do ser humano e que ao mesmo tempo é o lado mais negativo. Qual? A gente se acostuma a tudo, até o que é ruim. Pior é que é verdade, Então, pelo assim, menos é conhecido. é que nem a mulher de malandro, ela apanha a primeira vez, ela fala, não, porque isso não sei o quê. Aí ela se acostuma, tudo bem. A segunda vez ela já, né? tudo bem. Aí a terceira vez, e vai acostumando. Né? Aquela história, quanto mais a gente vai abaixando. Então, assim, a gente precisa ver que quando você se acostumou com uma relação que é ruim, às vezes as pessoas ficam anos numa relação que elas não estão completas. Elas não têm coragem. Que elas não estão felizes, mas elas não estão felizes ali, mas elas se acostumaram com aquilo. E vão ficando naquilo. Agora, de quem depende fazer o TSV? Só da gente. De você. Então, assim, levanta, né? Sacode a poeira. E faz o TSV, e faz vai. as coisas. E o escorpiano perceba como se acalmar. De que é de Sagitário? Bom, o Sagitário, a energia continua melhorando. Já tinha ficado algumas semanas tenso. Aí, semana passada, já tinha melhorado uns 50%, 60%. Agora podemos dizer que está 80% zerado. Principalmente no quesito amor. É o signo que está com mais sorte no amor. Principalmente aqueles sagitarianos que estão sozinhos. E que estão querendo alguém, porque não adianta estar sozinho e não querer ninguém. Né? Ou também que estão com alguém que não tá bom, sabe? Levanta, sacode a poeira e dá a volta por cima, né? Ou que estão chorando um amor do passado que já se acabou há meses, semanas e a pessoa ainda tá lá. Página, pelo amor de depende Deus. de você TSV nisso, né? Faz a coisa transformar, porque também as pessoas se acostumam com aquilo. Outra coisa que as pessoas se acostumam, às vezes é com sentimentos guardados de posse de relação que já acabou. Então elas falam assim, não, porque eu ainda tenho uma posse com a pessoa, porque eu não libero a pessoa. E fica ali naquilo, entendeu? Agora depende dela, porque eu já falei aqui, as pessoas vão criando vínculo. Conforme você vai pensando muito numa coisa, repetindo muito uma coisa, sentindo muito uma coisa, você vai, que nem um rio, vai criando aqueles veios. Sim, você cria isso na vida da gente. Isso, e aí você fica com uma tendência a sempre
sentir posse por aquela mesma pessoa, a sempre viajar naquele mesmo sentimento, naquela mesma emoção, a sempre ser intolerante, a sempre descontar em cima dos outros. Por quê? Porque você já acostumou o seu organon, o seu estilo, a seguir aquele caminho. E é mais prático também. Então, assim, sagitariano, aproveite, eu tô falando que é uma semana boa pro amor, aí eu já sei que vai ter gente que vai falar na fanpage, poxa, mas eu tô solteira e nananã. Mas tem que ver seu mapa. E o meu ex-namorado não me quer porque ele desencanou de mim. Já não começou bem a frase, ex? É, exatamente. Então, assim, faça também acontecer, porque quando é o signo que tá com mais sorte no amor essa semana. Não é sempre que a gente tá. Então, assim, se na semana que vem pode não estar a mesma coisa. Então aproveita, vai atrás do que precisa, faz as coisas acontecerem. O TBC Love que eu falei já aqui, faz, né? Não dá pra ficar esperando, não vai bater na porta o príncipe encantado, nem a princesa, nem a princesa. É bom até, eu tô até tomando bastante cuidado aqui pra falar público masculino, porque a gente está com um público masculino muito grande na previsão, eu tenho visto pela fanpage, muitos meninos que não perdem a previsão, então eu estou aqui falando para vocês também, tá? O programa é Mulheres, mas aqui todos não é clube da Luluzinha, todos os homens são muito bem-vindos aqui. É verdade, volto já. Tá bom. Capricornianos estão meio enrolados, não? Capricórnio tá uma maravilha, já tem algumas semanas, né? Já tem algumas semanas que Capricórnio tá bem, o Saturno, né, que é o regente do ano, que a gente explicou o que significa esse ano de Saturno na segunda passada, né, que é o regente que tem os anéis, né, os poderosos anéis de Saturno. Só para relembrar, para quem não se recorda, ano de Saturno, tudo que a gente faz, a gente recebe na hora. É isso. Ligeirinho. É. De bom e de ruim. É, rapidinho, exatamente. O bom é que não dá para você pensar, será que foi aquilo? Vai ser tão forte que você vai saber que foi. Por isso não faça mais, já deixa os que você tem. Já tem os que estão acumulados para resgatar, não adquira mais. Acumule dharmas e não karmas. Exatamente. Né? Então esse planeta lindo aí, né? Os anéis de Saturno, que por sinal a Rita Lee fala na música, né? Por você vou roubar os anéis de Saturno, que é um planeta maravilhoso e que é um planeta assim poderoso, né? Por isso que quando você fala em ano de Saturno, fica todo mundo assim, ano de Saturno, que é o planeta do karma, né? Um planeta forte, da justiça. As pessoas têm medo, né? Tem um pouco, porque ele é um planeta poderoso mesmo. E as pessoas de Capricórnio são pessoas também bem poderosas e que têm uma presença muito forte. A gente estava até conversando agora na maquiagem, estava conversando com o pessoal da maquiagem, do cabelo, as pessoas me perguntam, né? Todo mundo tem curiosidade. Ascendente, não sei o quê, qual é o ascendente e tal. E aí eu estava comentando com uma menina, eu falei assim, eu acho que o seu ascendente deve ser Capricórnio. Aí ela falou pra mim a hora, eu falei, puxa, eu acho que precisa calcular direito, porque você tem que fazer no computador direitinho, mas assim, pelo jeito. Por quê? Porque Capricórnio ele tem um jeito mais quieto. Né? E o que acontece nessa semana que está positivo? Eles estão mais expansivos. Que bom, extrovertidos. Isso já vem, tem algum tempo, é uma semana ótima para networking, porque normalmente fica mais fechado, mais na dele, às vezes criticando, tem uma tendência a reclamar forte, o capricorniano. E reclamar sem fazer nada para mudar não adianta, né? Não, reclamação não serve para nada, gente. Eu costumo falar, eu falo inclusive para os meus pacientes, com reclamação não vai para frente, nem com floral, nem com nada. A pessoa que tem esse vício, ela tem, é que nem se fosse um vício mesmo, que nem as pessoas falam de vício de drogas, por exemplo, vício de bebida, só que elas esquecem que existem vícios emocionais também. E que são tão prejudiciais quanto as drogas e as bebidas. Às vezes uma pessoa que reclama, que vive reclamando, ela pode ter um vício, uma coisa mais prejudicial para ela do que uma pessoa que toma uma cervejinha todo final de semana. Pior que é verdade. Por exemplo, porque está tirando a estagnação do tio do fígado. Enquanto que a pessoa que está reclamando, ela está indo ao contrário da fé. Então, o capricorniano, que às vezes tem essa tendência, está numa semana que está com muita fé, que está com muita capacidade de interação, e ele está fazendo essa interação fluir, sabe? O Capricórnio, às vezes, ele é um pouco travado, reclama. Por exemplo, essa energia já vem boa, já tem algum tempo. E engraçado, eu já falei aqui, né, que a minha melhor amiga é capricorniana, a Graciana, uma amiga querida, que é minha amiga desde que eu tenho 13 anos, quase mais de 20 anos, assim. E eu conversei com ela no sábado e assim, eu senti ela com uma voz tão boa, eu falei assim, nossa, mas você tá bem, né? Ela falou assim, nossa, eu tô super bem mesmo. Eu falei, que bom. E naquelas semanas que tava meio tenso, ela tava... Você falou que ela tava tensa, porque ela é bem capricorniana típica, assim. Então, as capricornianas, principalmente, elas estão sentindo essa energia de maior, assim, habilidade para lidar com as pessoas, uma leveza maior. E os capricornianos, os homens de Capricórnio, estão levando isso muito pro lado que eles mais focam, que é trabalho. É um signo muito responsável. Então, um bom momento para você conseguir organizar isso tudo, quer dizer... Sim, estamos entrando... tanta dificuldade. Olha,
explicação. aliás, diga-se de passagem, uma observação para o ano, tá, de Capricórnio. Como o ano é de Saturno, tá, e eles são regidos, né? Seu ano. Então, assim, é um ano que pode ser muito positivo para Capricórnio se ele usar essa energia do trabalho aí. Ele pode, inclusive, ter muitos ganhos. Agora, não vai cair do céu, gente. Não. E não vai cair com reclamação. Piorou, então, né? então, assim, se cortar a reclamação e fizer o TBC e tiver otimismo. Agora, ficar reclamando e falar, ai, mas não tá nada assim. Aí não vai. Esquece. Resumindo, aproveita a energia. Coitadíssima. É, aproveita essa energia boa. Sabe o que eu pensei também quando eu fiz a previsão de Capricórnio? Às vezes eu escrevo muita coisa antes, né? Eu faço um estudo antes de vir pra cá. E às vezes até a gente não consegue falar tudo. Agora eu lembrei uma coisa que eu pensei de Capricórnio, que lembrando da energia maravilhosa que a gente tem que lembrar domingo, né? A energia de Cristo, a energia desse grande mestre que esteve aqui e que só trouxe coisas boas e que deixou essas coisas boas ainda para a gente poder relembrar, que ele falou assim, vós sois deuses, mas morrerão como homens. Então, assim, eu acho uma das frases mais lindas que tem de Cristo. Por quê? Porque quando ele fala, vós sois deuses, mas morrerão como homens, ele está dando pra gente o poder que a gente às vezes só coloca na mão dele e fica pedindo todas as coisas pra ele. Ou pros outros, ou pros outros. Né? Mas a gente esquece que a gente tem o poder dentro da gente. Nós somos deuses, só que a gente não reconhece isso. Porque a gente é uma parte dele, né? A gente não reconhece isso. Muitas vezes a gente é que nem um elefantinho que fica ali preso num barbante achando que tá preso. Puxa, mas, pega o barbante. mas que na verdade não tá preso. Basta você fazer assim e você corta. E você consegue ver que você é um Deus. Então o capricorniano está numa energia positiva, nessa energia de se sentir um Deus. Tá podendo de se saber sentir. que está aqui, Deus no sentido de Deus mesmo, de ter essa energia divina, consagrada, eterna, capaz de criar. A gente tem capacidade de criar. A gente pode criar tudo. Criar palavras, criar sonhos. Mas que a gente basta querer, né? E é justamente o que você de e Capricórnio tem que ver, aproveitar. porque muitas vezes a gente não vê, né? A gente fica focado em outras coisas. É verdade. E nós, aquarianos? Bom, aquário... Tô fofes é ótimo. Não, aquário, ó, eu já vou dizer como é que tá. Você é a legenda. Você é a legenda de como tá aquário. Tá nesse bom humor incrível. Mas eu tenho que ficar de bom humor. Mas então, eles estão assim, você vê, você tá sorrindo. Eu só falei que era aquário, você já tá rindo. Pois é. Você vê, isso é uma maravilha. Mas eu tenho acordado, falei pros meninos, eu tenho acordado de bom humor. Não, Agora, e você, que ainda por cima tá com o leonino com mel, né? Que sua esposa, você tá super não tá bem. muito mel, não. Mas você vai. tá Tem o super tourinho bem. junto, você sabe como. Então, mas o aquário é importante, assim, que ele aproveite essa coisa positiva do bom humor e compartilhe isso com os outros. Não é para ele ficar com isso só para ele. Não adianta a gente ficar com uma coisa só pra gente. Quando a gente tá assim, poxa, vê quantas pessoas devem estar por aí que não estão, que nem você. Rindo assim à toa. Mas problema todo mundo tem, mas compartilha. Graças a Deus, por exemplo, você é uma pessoa que tá aqui, você tá rindo, você tem capacidade de alegrar um monte de outras pessoas que responsabilidade. são suas fãs. Por exemplo, eu vejo lá na fanpage, todo mundo fala, puxa, você e a Kátia adoro, vocês duas juntas fazem um par incrível, eu adoro a Kátia, manda um beijo pra... Você tem muita gente que te ama demais, que adora você. Obrigada, por E essas pessoas, quando você entra nos lares, né, que elas abrem esse espaço para você entrar na vida delas, você pode trazer isso. Agora, tem as outras pessoas que são aquarianas que não têm todo esse poder que você tem de acesso a tanta gente e de contagiar as pessoas com essa alegria que você tá. Mas pode contagiar um número menor de de uma pessoas, outra mas também do forma. mesmo Então, o jeito. que é importante? Está com bom humor, está com uma generosidade muito grande, compartilha essa energia, a corrente do bem, filme da corrente do bem. Faz a energia circular. Vê quem está precisando, por exemplo. Tem um amigo seu que está com algum problema, que está com alguém doente na família, que está alguém precisando. Faz aquela pessoa levantar o astral dela. Ajuda. A gente não tem que pensar que só quando a gente tá bem, eu tô bem, ótimo, bem. vou cantar no meu banheiro sozinho. Quem tá precisando? Porque naquele momento que você tá bem, você concorda que você tá com uma energia extra? Claro, você tá pode com mais? compartilhar, Então né? assim, não fica com aquilo só pra você. Divide um pouquinho. Fala, pô, eu tô bem. Deixa eu ajudar ali uma pessoa que não tá tanto. Tá meio caidinha, Porque né? às vezes, volta à história de vós sois deuses. A gente tem esse poder. Eu percebo, por exemplo, em consulta, muitas vezes uma pessoa entra com uma cara no consultório, eu falo algumas coisas pra ela, a pessoa sai com outra cara. Fala, pô, já caiu a ficha e tal. Agora, por quê? Porque a gente compartilhou conhecimento, a gente compartilhou energia, a gente compartilhou alegria. E felicidade contamina Sim, as pessoas. a gente tem Assim como o mau humor, né? Assim como o mau humor, por isso que e reclamação, que a gente tem que fugir. Então estaremos fofes e alegres essa semana. Sim, e compartilhem isso.
E os piscianos? Faz que nem no Facebook, compartilhar. Compartilhar. Dá o clique no compartilhar toda hora que você puder com o resto. E os piscianos? Bom, peixes, finalmente começou a ver uma luz no fim do túnel, né? Saíram do período de colheita, que foi um pouco delicado para eles, tá? Porque foi uma colheita com chuva. Foi uma colheita porque, às vezes, esse período de colheita é um pouco mais tenso porque cada ano é diferente. Tanto é que tem ano que você nem sente a tal colheita, inferno astral, e tem ano que você sente. Tá? Então, esse ano para peixes foi um pouco mais tenso, isso eu reparei também pelas minhas pacientes e pacientes em consultório, tá? Então, as pessoas estavam um pouquinho mais complicadas. Mas é engraçado, tem época de colheita que é pesada mesmo. Sim. Parece que a colheita já começa um ano antes. Porque depende dos trânsitos que estão passando em cada ano. Então, o pisciano agora começou a ver uma luz no fim do túnel. Isso significa que ele começou a colocar as coisas nos devidos lugares e começou a ver... Sabe quando você começa a ver aquela trilhinha assim? Aquele feixinho de luz, assim. Ele tá começando a olhar assim e falar assim, não, calma aí, eu acho que é por aqui mesmo que eu tenho que fazer e é isso mesmo que eu tenho que fazer. Agora, se essa certeza não tá tão clara, procure uma firmeza maior e uma clareza maior, porque o pisciano muitas vezes ele tem a questão de, por conta do muito sentimento, muita emoção, como é o de câncer, que a gente já até tocou no assunto, né, que são ambos signos de água, né, de às vezes se perder um pouquinho. Tá? Então, às vezes, ele firma numa coisa e ele fala, é isso. Daqui a pouco já não é mais isso. Porque aí ele sentiu uma outra emoção, aí às vezes ele tem uma insegurança, aí ele fala, será? A água, ela é muito fluida, né? Ela vai... Os elementos, quando a gente quer imaginar... Eu falei já do símbolo de cada signo. Quando a gente quer entender cada signo, a gente olhando para o símbolo, a gente entende muita coisa. E o elemento dele também. Então, por exemplo, quando você olha para peixes, você vê que também tem uma dualidade. Porque são dois peixes, tá? A gente vai ver lá no símbolo também, quando a gente for fazer agora como conquistar cada signo. Então, tem essa dualidade presente, tá? Muito presente. E o que é importante? Que ele aprenda a lidar com isso. Todos nós somos duais, somos seres duais. A gente tem o bem e o mal, a gente tem a raiva e o amor. A gente tem que ver qual que a gente quer levar. A gente tem o julgamento e o perdão, a gente tem a compaixão e tem a tolerância. A gente pode o tempo inteiro optar. A gente está o tempo inteiro optando. Em cada palavra que a gente faz, em cada coisa, a gente está o tempo inteiro criando ou dharma ou karma. Eu prefiro os dharma. E é o ideal que todos nós façamos essa escolha. Então, o pisciano é importante que ele firme, tá? Viu a luz no fim do túnel? Firme nisso. Sinta o que é. E isso serve até para todos os signos. Quando você percebeu que uma coisa, aquilo bateu no seu coração, te disse, é aquilo, poxa, segue. Porque senão a pessoa acontece uma coisa já muda de novo. Ai, mas não sei. Né? E aí fica naquela coisa à mercê das emoções. A gente não pode ficar à mercê das nossas emoções. É um perigo ficar à mercê das nossas emoções. Cada a gente tem emoções, graças a Deus, uma maravilha. A gente sentir vontade de rir, sentir vontade de chorar, sentir prazer, tem tanta coisa boa, né, que a gente pode sentir, né? Então, assim, é preciso, elas existem por um motivo. Mas você não pode ficar escravo das emoções, principalmente as emoções que são mais sombrias, que são mais densas, que todo mundo sabe quais são, eu não preciso ficar nomeando. Deu para entender, você de peixes? Falou bastante. Vamos lá ver como conquistar os signos? Agora, hoje vamos começar a falar o quanto que é importante a gente aprender a conquistar a pessoa do signo da forma correta, porque o que pode dar certo para você conquistar uma pessoa de um signo pode ser o fracasso para outra pessoa de um signo diferente, né? Eu vou colocar 3 observações, tá, aqui no estudo de como conquistar. Eu observei porque eu acho importante antes da gente começar essa série, tá? Então, assim, primeiro, às vezes uma pessoa, isso a gente já falou para exemplificar outros assuntos, ela tem um signo principal, por exemplo, eu sou virginiana, mas eu poderia ter muitos outros planetas em Leão. E você seria mais leonina do que virginiana. Exatamente. Tem virginianos que não são virginianos, são sagitarianos. Tem aquarianos que não são aquarianos, são capricornianos. Porque você vai fazer o mapa astral e você vê que tem mais muito... outra influência. Às vezes é aquele mesmo, tá? Tem gente que é virgem com ascendente virgem, com não sei... é virgem de verdade. Né? Então assim, tem pessoas que são puro sangue, tem outras não. Então, o que eu quero chegar com isso? Às vezes eu vou falar de um signo e aquela pessoa pode ter um outro signo muito forte e aquela dica para conquistar do outro signo pode até servir mais do que aquela do principal. Mas aí dá até pra gente tentar descobrir, não sei se descobrir a palavra certa, mas reconhecer que a gente tem uma influência forte de outro signo a partir disso. Fazendo o mapa, Tem que fazer o mapa. Aí você começa a se entender. Você tem que agora eu entendi porque eu não sou, sei lá, aquariana. Nossa, isso acontece direto no meu consultório, porque a pessoa chega lá, aí eu falo assim, olha, sinto muito,
você não é de Libra. Aí a pessoa fala, eu sempre soube Aí ela fala assim, mas eu nunca me identifiquei com Libra. Eu sempre lia tudo de Libra e falava, puxa, não tenho nada a ver com esse signo. Agora a pessoa, em vez dela ter, ela tem um sol em Libra, o resto ela tem tudo em Escorpião. Cadê o Escorpião? Tá aqui. Tá aí. Ela tem tudo vai em ser Escorpião. né? Escorpião já é 80, extremista, diferente do Libra que já quer todo o equilíbrio em tudo. Então assim, a pessoa fica completamente diferente. Então, primeira coisa, tem que fazer o mapa pra ver qual que é o signo principal. A mesma coisa serviu pra sinastria quando eu fiz e também pra zona erógena. Segunda coisa, não se arrisque, eu tô dando dicas aqui que são realmente estudos de astrologia. Então, eles podem realmente funcionar. Logo, cuidado com os seus sonhos, porque eles podem se tornar pesadelo. Realidade. Não, porque aí um pesadelo. Porque você pode conquistar alguém e depois se arrepender. Concorda? Que não vale a pena, que a pessoa vai ficar prendendo sua energia, que de repente a pessoa vai ficar gostando de você e você não tá mais gostando. Então eu só aconselho que a gente realmente invista para gostar de alguém, para a pessoa gostar da gente, ou seja, para conquistar alguém, primeiro, sendo verdadeiro, não usando nenhum artifício. Tá? E vendo se aquela pessoa realmente é alguém que a gente gostaria de ter algo. Mas sério, pra gente não entrar no coração de alguém, usando qualquer meio que seja, sem ter uma intenção de cuidar daquele coração. Aquela história, tu te tornas eternamente responsável por aquilo que cativas. E o outro ponto, gente, existe amor incondicional. Então, muitas vezes a gente não precisa fazer nada para conquistar alguém. A gente pode agir naturalmente. Mas a gente tem que conquistar Mas todos aqui os são dias. dicas para a questão afetiva, tá? Eu não tô falando de amizade, eu tô falando de conquistar alguém afetivamente mesmo, tá? E aí tem um outro ponto também importante. Qual? Existe algo no universo que se chama química, tá? Se duas pessoas não têm química, e quem aqui já não beijou alguém que viu que não tinha química? Que o gosto da boca não combinava. Ai, tem gente que você não gosta nem do cheiro. Exatamente. Então, isso existe. Eu cismo com isso. Isso existe, tá? Então, se não tem química, não vai funcionar nenhuma das dicas aqui. Aí você esquece. Tá? Então, assim, tem que ter química, você tem que ver que tá fluindo, porque também não adianta você ter, às vezes você tem química com a pessoa. E a pessoa não tem contigo. Você dorme com uma pessoa, a pessoa acha o máximo. Tipo, a melhor coisa do mundo. E você fala, nossa, isso aqui não foi nem, chegou nem perto dos menos... Não é milagre. Exatamente. Então, assim, tem que ter química também. Volta e a gente começa com Áries. Vamos agora saber direitinho como que a gente pode conquistar quem é de Áries. Áries e Touro. Vamos ver se dá tempo. Vamos lá, quem é Áries? Esse aqui é Capricórnio. Não, é esse mesmo. Áries. É verdade, esse aqui é Capricórnio. Você tá sendo minha aprendiz de astróloga. Olha lá, você viu? Já comecei com Daqui a mapa pouco, o dia baixo. que eu não puder vir na previsão, tirar férias, a Kátia vai fazer. Posso falar só do meu mapa eu que você já mando fez. pra você escrito. Como conquistar uma pessoa de Áries? Difere a conquista para homens e mulheres? Olha, importante, novamente, uma boa observação sua. O que é necessário notar? Sim, tá? Difere. Só que aqui a gente vai falar para os dois. Ou seja, eu vou pegar os pontos que servem para os dois. Porque o que acontece? Se eu falar só de homens e mulheres, eu vou esquecer um outro ponto. Na verdade, eu teria que falar 4 itens. Porque existe o homem, que seria o homem que gosta de homens de Áries, o homem que gosta de mulheres, as mulheres que gostam de mulheres e as mulheres de Áries que gostam de homens. Então, para não sermos sexistas ou preconceituosos, eu vou dizer tudo que serve para todos. Mulheres gays, homens gays, e mulheres outras normais, ou seja, todos aqui parte. têm direito, porque cada um tem seu gosto, cada um faz o que gosta e temos que respeitar a todos, principalmente em pleno século XXI. É verdade. Então, vamos lá. Áries. O que é importante dizer para todos os tipos de arianos, homens ou mulheres? Esse é um signo que gosta da conquista. Ele gosta do desafio. Ele não gosta de nada de mão beijada. Nada que é muito fácil. Deu a coisa muito fácil ali. Perdeu o encanto. Muito assim, então tá ali. Ele espera. Você só que tem que ter uma medida. Tá? Você não vai ser muito difícil nem muito fácil. Por quê? Porque eles também são um pouco orgulhosos. É capaz de desistir. Então se você é muito difícil, eles, então tá, também não tá querendo. E aí eles se afastam e aí vai tem que fazer um doce. Exatamente, é exatamente isso. Tem que ter uma medida. Fala que quer, dali a pouco já não quer. Não perde a mão, entendeu? Não fica difícil demais. Nem facilinho demais. E nem facinho demais. Por quê? Porque se eles percebem que já tá ok, eles podem querer outras coisas para conquistar, outros desafios. Outra coisa importante, Áries não gosta de se sentir
preso. Prendeu, escapuliu. Então isso tem outros signos que também são, tá? Que eu vou falar mais pra frente, você já sabe um que é o seu, que eu já comentei na zona erógena. Mas no caso aqui, Áries, é importante que a pessoa de jeito nenhum faça cobranças. Tipo, Ficou no pé. tipo cobrancinha. Ai, por que você não me ligou? Ai, eu te mandei a mensagem de texto, você demorou pra responder. Entendeu? A pessoa tava lá no banheiro, demorou 20 minutos. Ô, gente, eu não quis ver, não quis responder naquela hora. Exatamente. Então, Áries, é importante que você não fique nessa cobrancinha, porque ele pega bode. Aí, o que acontece? Ao longo de um tempo, o que ele vai fazer? Ele vai perder o tesão por você. E aí ou já ela, é. tá? Sim, Eu digo ou ele ela. ou ela, tá? A gente já colocou adendo, mas só porque, como eu falei, ele aqui. Então, tome cuidado com não controlar. É um signo bem ligado em físico, tá? Então se você for esculachado ou esculachada... Corpo em cima, eles gostam de gente malhada, tudo em cima. Os homens particularmente gostam de mulheres que demonstram algum tipo de fragilidade, porque aí eles se sentem que eles são poderosos. o cavaleiro que vai cuidar, entendeu? Da princesa desprotegida. Isso tem muito com Áries. E outra coisa, detestam mulheres vulgares. Se foi muito vulgarzinha... Eles gostam, eles são bem sexuais. Mas e os homens? Então, os homens são assim, eles não gostam de mulher que fala alto, mulher que fica falando... Mas e mulheres de Áries? Também do mesmo jeito? Você falou de homens, Não né? gostam Também de não homens gostam vulgares, também não gostam. Mas eu tô dizendo principalmente porque, assim, os homens de Áries, eles são um pouco machistas de leve em relação a isso, tá? Não gosta de mulher toda, né, toda, sabe, tipo... Espalhafatosa. Que fala alto, que chega chegando, entendeu? Ou vulgar de alguma maneira. Eles gostam de mulheres que, assim, sexualmente, eles são do tipo muito intensos e na cama sem limites. Tá? Só que aquela história, eles gostam daquela mulher que na cama sem limites, mas na lá fora, sociedade boazinha, uma dama. santinha. Exatamente. Então, se na sociedade você for uma coisa que não é essa dama, não vai ter chance com Áries, não vai ter, porque Áries gosta daquela pessoa que vai poder apresentar, dizer, olha, da família, olha, essa aqui é fulaninha. dizer essa daqui, dizer com orgulho, Esse é fulaninho. filha de não sei quem, que eles gostam aparências. Não que eles sejam um signo que gosta de aparência, mas eles ligam. Não, aparência nesse sentido, quer dizer, o que as pessoas vão imaginar. Eles não vão querer ficar com uma pessoa que pareça um pouco desajustada socialmente de alguma maneira, entendeu? Então, isso é uma dica muito importante para Áries. Capriche na questão de cuidar do corpo. Eles dão valor a músculos, visual atlético, Saradinho. corpo bem cuidado. Os homens gostam de mulheres mais para magras. Do que para gordinhas. Sim, tá? Então, é importante que as pessoas se liguem nesse aspecto também. Lembrando, gente, que tem outros aspectos, mas como a Paula disse, depende de que tipo de envolvimento que você quer. Homem de Áries com outro homem, mulher de Áries com outra mulher, homem com mulher de Áries e mulher com homem de Áries. Portanto, é bem mais Eu tô simplista, falando no geral, né? para todo mundo. Tá. Todas as opções sexuais cabem nisso aqui que eu tô falando. Vamos agora a... Gostam de dominar também, viu? Ah, é? Em relação à parte sexual, é um signo que gosta de dominar. Então você tem que fingir que a pessoa está dominando. Ou se você gosta de ser dominado, se divertir, né? Porque tem uns que gostam. Então, quem gosta de ser dominado, né? Os passivos aproveitem, porque Áries é um signo que costuma ser ativo. Quando a gente está falando de Yin e Yang, que é o passivo e ativo. Agora vamos falar de touro, de como conquistar um taurino. Lembrando, só recordando que a Paula já disse, são as formas básicas de você conseguir conquistar a pessoa. É claro que o mapa dela que vai determinar também se ela é mais taurina, se ela é mais ariana, depende de quais influências que ela tem no mapa, né? Sim, porque o Vênus, por exemplo, o Vênus, onde está o nosso Vênus, mostra como a gente se comporta no amor, tá? Eu vou dar um exemplo, vou me usar de exemplo. Eu sou virginiana, mas o meu Vênus está em Leão. Consequentemente, a minha forma de amar está muito relacionada com Leão. Não tanto com o virgem. Então eu sou no amor mais quente que o virginiano, menos crítica que o virginiano, mais intensa, mais doada, mais leal. Tem coisas que o virginiano não tem que o leonino tem. Entendi. Então são coisas diferentes. Já uma pessoa que tem o Vênus em Virgem é extremamente crítica com amores. Nunca tá bom. Eu digo que o pior lugar para ter o Vênus é em Virgem. Porque é aquele enjoadinho. E se a pessoa tem só em Virgem, Vênus em Virgem, nossa, Lascou. aí é complicado. Porque Aí é o pentelho. Porque Virgem é um signo um pouco frio e calculista e muito pragmático nas coisas, entendeu? E isso no amor é um pouco complicado. Limita mais. Limita. Né? Então, quando você, por exemplo, eu gosto de ter Vênus em Leão, porque dá uma equilibrada, entendeu? Já pensou se você fosse tudo virgem? Nossa, eu não ia me aguentar. E também as pessoas também não. Se você só não se aguentar, você tava ainda mais ou menos. Mas aí tem que encontrar aquela história. Sempre existe um chinelo
velho para um pé torto. Então, mesmo esse virgem com Vênus e virgem, ele vai encontrar alguém que não vai ligar para ele ficar criticando o tempo inteiro, que vai andar super na linha. Então, o mapa é sempre bom. Eu acho muito gostoso a gente estar aqui fazendo o programa, porque assim, eu percebo que dentro do que é uma previsão, né, que era um quadro de previsão, a gente ampliou a coisa para trazer um conhecimento do que é a astrologia. Que é muito mais amplo para que colocar isso, adendos, para não ficar aquela previsão fatalista, boba, que eu não acredito, sabe? Eu acho que a previsão, ela é sempre flexível, ela sempre tem que ser analisada, a gente mostra o que é um trânsito. Inclusive, quando as pessoas me contratam para fazer a própria previsão delas, específica, eu sempre aviso, não é fatalista, são tendências. Não Pode existe... ser que você mude alguma coisa. A gente constrói o nosso destino. Existe a tendência daquilo, é pra gente ficar esperto. E nesse caso aqui, eu acho que a gente está enriquecendo muito. Claro. E eu vejo pelo feedback das pessoas na fanpage, no Facebook, que elas estão muito felizes de estarem aprendendo. Até aquelas pessoas que diziam que não acreditavam em astrologia. Isso. Tem um monte de gente falando, nossa, eu achava a astrologia uma bobagem. Porque parece uma banalidade. Exatamente. Aqui a gente está trazendo os poréns, as exceções. E isso é importante porque aí as pessoas têm possibilidade, primeiro, de acreditar, de conhecer, de se aprofundar, para saber o que é realmente astrologia, que não é aquele horóscopo diário que a gente vê no jornal, gente, entendeu? Que tem muito mais coisa, né? do que isso, exatamente. Como conquistar um taurino? Esses daqui já gostam de mulheres mais rechonchudinhas. Das rolicinhas? Não que todas tão rolicinhas, também depende do tamanho, tá? Mas esses, ao contrário dos arianos que gostam de mulheres mais magras, esbeltas e saradas, esses daqui já não. E não são tão ligados em físico quanto Áries, porque Áries é bem ligado na beleza e nessa coisa do corpo. O taurino já não. O taurino não, inclusive muitas vezes ele pode tolerar mulheres que são bem fora do padrão de beleza. O que atrai ele, na verdade, é outra coisa. Exatamente. Então vamos lá, as coisas que atraem, né? Dizendo já que o físico não é o mais importante. Você não precisa dar todo esse ralo na academia que é ideal que você dê com Áries. Mas aí você tem que pensar na sua autoestima também, né? Se você estiver feliz do jeito que você tá, tudo bem. Mas assim, as gordinhas têm mais vez aqui do que com Áries. Lá. Exatamente. Então os taurinos, o que acontece? Eles têm uma coisa de querer segurança. Tá? Então, muitas vezes, eles podem ficar com uma mulher que não seja tão linda, justamente para se sentirem mais seguros. Porque eles têm medo de traição? Você já falou qual a característica deles lá, né, na previsão, que eles têm a coisa da possessividade. Então, são bem inseguros. Então, é um signo que, assim, em relação a essa questão aí de ter alguém, quando ele começa a namorar com alguém, é como se a pessoa fosse dele. É propriedade dele. Então, eles querem controlar as coisas e eles querem, assim, saber tudo que está acontecendo. Se eles sentem que está tudo sob controle, se você passar confiança para eles, eles não vão ficar tendo piti, você vai até achar que ele não tem ciúmes, mas é porque você está passando toda... Eles estão se sentindo... O rei da cocada. Exatamente. Agora, normalmente esse é um signo ciumento, então tem que passar segurança, tem que passar que você é uma pessoa que anda na linha. E uma forma de seduzir é com as questões da boa mesa e boas coisas da vida. Então, ele gosta de comer bem. Comer bem. Levar para uma pousada no meio da natureza, ou um final de semana numa casa fazendo comidas incríveis, entendeu? Na rede, olhando aquela coisa bucólica e tal. Isso para eles, assim, a vida, se soltam. Tá? Porque eles gostam dessa coisa, eles ficam lá, o sultão... Lagartixando. O sultão, exatamente, o sultão. É um signo, inclusive, que os homens, principalmente de touro, as mulheres têm que ficar bem de olho e cumprir bem com as obrigações, não deixar... Porque senão... Ele abre a porteira. É um dos que tem tendência a abrir a porteira dos homens, tá? Dos homens principalmente, porque eles têm essa coisa do harém, entendeu? Então, cada uma corresponde a um tipo. Isso aqui cumpre uma coisa. Aquela ali vai complementar outra área. Exatamente. Então, o homem de touro, ele se deixar, ele fica com o harenzinho, assim. Eu não estou dizendo todos, gente, tá, nada gente? Na vida é 100%. Não estou generalizando. Podem ter homens de touro que são... A mulherada já fica com o marido de touro enlouquecida. Exatamente. Nossa, então meu marido já vai falar, nossa, mas falaram... Então, assim, não, existem pessoas de touro que são super focadas e que ficam só com uma pessoa. Mas, a tendência... então, se você já sabe que seu marido é assim e tal, você nunca teve nenhum problema e é de touro, né? Então, assim, fique bem cuidadosa com essas questões. Cuide da boa comida na casa. Aqui a gente aprende, né? Aprende todo dia. Fica bem ligada nas coisas novas aqui. Vai fazendo cada dia uma comida diferente. Sexualmente é um signo super ligado nessa parte sexual. Esse aqui já aceita ser mais dominado e não dominador. Diferente desse aqui. Então esse daqui ele gosta de dominar. E esse aqui não, pode ser a coisa é mais vigorosa com esse aqui. Esse daqui já tem uma coisa mais que se deixar ele gosta também de se sentir pego, de se sentir desejado.
tá? Tá. Então, assim, digamos que é um signo mais passivo. Do que este que é ativo. Exatamente. Não vão dizer, os homens já vão achar Não, também. gente, não estamos É falando sempre nada bom disso. pôr adendo, porque senão, né, pra já evitar Já vão colocar palavras o na Mercúrio boca da retrógrado sem estar a atuar, né? Ou seja, não quer dizer que vai querer fazer nada numa posição passiva, mas são homens que se permitem mais ser tocados. Serem dominados. E que gostam, na verdade, o que eles gostam é de se sentirem desejados. Eles têm aquela sensação, eles gostam de sentir que aquela mulher tá ali. Tá Sabe, nos pés dele. Nossa! E por isso, às vezes, eles pegam mulheres que eles não são tão bonitas, não são tão interessantes, porque aí eles se sentem. Entendeu? Se a mulher. Então a autoestima deles é zerada, quase. Nem hein? sempre, mas assim, se eles pegam uma mulher muito bonita, muito nananã, aí eles ficam meio assim, entendeu? Tipo, eles ficam inseguríssimos, tá? Esse signo, quando ele pega uma mulher muito poderosa, os homens, eles têm uma tendência A serem mais assim. Exatamente, ficarem possessivos até, né? Sim, tem uns ataquezinhos, porque esse aqui, quando fica com ciúmes, sai de baixo. É um signo que normalmente é calmo, teimoso, mas quando esse signo explode, ele fica irracional. Tá? Inclusive, a gente vamos pensar no símbolo de touro. Se usa aquela coisa vermelha que vai deixando, ele fica cego. Vem pra cima Exatamente. Mesmo. Fora a judiação que fazem também com eles por outro lado, né? Que a gente sabe que não é só o pano vermelho, mas assim, é um signo que fica muito... Quando ele explode, sai de baixo. É até melhor nessa hora não querer sair de perto, espera acalmar, porque senão vai tomar uma chifrada ali. Que eles Se tomar chifrada porque depois. eles vêm com gente, força total. chifrada é de briga, não é de infidelidade. Outra coisa importante é aqui a questão do pescoço, tá? Que eu já falei da zona erógena. Então essa região aqui eles gostam demais. Então serem massageados aí no pescoço, tudo que você puder fazer aí nessa região de Vai ser bem-vindo. nuca, é muito interessante. São pessoas também que ligam para o status social, tá? Não que sejam interesseiras, tá? Mas pessoas de touro, no geral, gostam de pessoas que passem segurança também. Se você for uma pessoa que está, assim, bem na sua vida, situada, eles gostam, porque eles também são pessoas que são muito ligados nesse aspecto. Mesmo porque gostam boa vida, né? Sim. E como você vai ter boa vida, gostam da boa vida. Boa E não gostam de pessoas muito nervosas também. Não tem muita paciência com gente muito emocional, com touro, que uma hora tá no dia, uma hora tá no outro, muito chora de tudo, nananã. Eles também não têm muita paciência. Não tem muita paciência. Agora, como são muito sexuais, é um signo que também se pode seduzir muito por esse aspecto. Então, aqui o que você tem que fazer de difícil um pouquinho, aqui nem precisa. Não, aqui não se precisa fazer de difícil e não é aconselhável você fazer de difícil. Porque se você se fizer de difícil, ele vai achar que você não gosta dele, aí ele vai ficar inseguro e vai ficar possessivo. Então, esse aqui não é o caso de se fazer de difícil. Tá? Tem vários signos que não se deve fazer. Tem outros que, como Áries, é bom não ficar tão dado. Mas esse aqui não é o caso. Esse é para ser... Esse pode ser facilinha, que tudo bem. É, ser normal, digamos assim. O que importa é passar segurança, mostrar essa coisa. Eu te falei das boas coisas da vida, boa comida, bons restaurantes, entendeu? Por exemplo, você começou a sair com alguém de touro. Seja homem, mulher gay, o que for, entendeu? Convida para ir para uma pousada gourmet. Sabe aquelas pousadas que tem no meio do mato, com comidas especiais, até o café da manhã? Se você fizer tudo direitinho, o pescocinho, fizer tudo direitinho, a chance de você ganhar é o pescocinho, você fizer ali o serviço completo. Fizer barba e cabelo, né, direitinho, tem que fazer direitinho e lógico, ter a química, porque também não adianta não ter química. E química você só percebe quando você experimenta, né? Então é só na hora que você vai experimentar. Mas é que tem gente que parece que teima, e é outra coisa, né? Você vê que não tem... E fala, não, mas eu não sabe, consigo, né? eu não tenho estômago pra isso, mas rola. deve ter gente que faz, às vezes, por carência, né? Aí já querer tão carente também, né? Não com é autoestima, digo assim, de autoestima não tão bem resolvida. Não é super carente, sim, tem outros mais, mas é um signo, assim, que realmente tem uma insegurança grande. Bom, vamos agora ao signo de Gêmeos. Como conquistar um geminiano? Tá, minha assistente, viu? Assistente astróloga. Então, Gêmeos já é um signo bem diferente. Você vê dos outros dois. Você vê como é bem importante a gente ter esse estudo. Mas engraçado, que tão próximos, né? Sim. E tão diferentes. São bem diferentes. Então, por exemplo, primeiro a gente começou quando a gente falou de Áries do elemento fogo, né? E aí a gente foi para Touro, que é terra, e agora a gente vai para o ar, tá? Então, o que existe no ar? Independente até de Gêmeos, intelectualidade. Então, quando a gente fala de intelectualidade, a gente está falando de inteligência, bom papo, boa conversa, amizade. Estou dando as chaves para se conquistar Gêmeos. De Gêmeos. Então, Gêmeos
não quer ficar com pessoa que não seja divertida. Nada de jantar comum, que nem é com o caso de Touro. Não é isso, tá? Ele quer fazer uma coisa diferente. Vai sair com o geminiano, vamos jantar fora depois no cinema. Aquele programa. De sempre. Que pro taurino, pro capricorniano, pro virginiano, eles vão achar lindo, porque eles gostam daquela coisa e tal. Esse aqui já vai falar assim, vamos fazer uma outra coisa diferente, entendeu? Que tédio, então né? convida para descobre o que ele gosta de show, sabe? Sei lá, ele gosta do Cirque du Soleil, o que for. Alguma coisa que seja inusitada. Ou se for viajar, vamos viajar para um lugar diferente, que a gente vai fazer algum esporte radical, alguma coisa, tá? Tipo, vamos para Paraty naquela Feira dos Livros. Tá? Que tem, né? Aquele congresso dos livros. Então vamos lá, eles são intelectuais e são ligados na inteligência. Então esse signo, você tem que estimular eles intelectualmente e demonstrar inteligência. Na medida que você mostrar para esse signo inteligência, bom papo, fluidez, bom humor, aí você abre para as outras coisas. O que eu tô dizendo? Esse não é um signo que se ganha na cama. Ou que você ganha... Nem com atrativo físico, não. Não, eles são é um signo conquistador, tá? É um signo, inclusive, assim, é o signo mais julgado nesse aspecto. É o signo que as pessoas menos confiam. Quando elas começam a namorar com gêmeos, todo mundo fica... Tem duas caras, né? Que tem duas caras, que tem a fama de ser infiel também, né? Um signo... Mas é? Pode ser? Todos podem ser, né? Todos Você podem já tá ser. Todos podem ser, mas realmente gêmeos também é um signo. Assim como o touro tem uma certa tendência, ele Esse também aqui tem. também. Por quê? Porque eles são muito rápidos. Então, para segurar o interesse deles, você tem que ser ninja. Entendeu? E tem que ser ninja nesse quesito inteligência. Digamos que esse signo é mais difícil de segurar do que Áries e Touro. Ah, é? Com Sim. esse você tem que ser muito bom. Sim, porque esse daqui, assim, ele se empolga no começo, aí você mostra uma coisa, ele se vislumbra, porque ele é Mercúrio, né? Ele é regido por Mercúrio, então ele vai na inteligência, só que aí gira, o Mercúrio gira rápido. Então, assim, se aquela pessoa não conseguir manter o interesse ali, no bom humor, nas coisas e tal, vamos lá, e no papo bom, e na fluidez, tem que ter muita amizade aqui também nessa história, entendeu? Se for só sexo, realmente não vai segurar, ou também não é ligado em coisas materiais. Esse aqui não liga para coisas materiais. Esse aqui não é como o taurino, que vai gostar de uma pessoa com uma certa posição social. Ou como o capricorniano, que depois a gente vai falar que o capricorniano liga muito para isso, principalmente as mulheres, se o cara é poderoso, elas ficam... Você tem um cartão de crédito assim, sem mulher limite? De Capricórnio adora. Todas nós gostamos, lógico, de um cartão de crédito sem limite. Quem não gosta, Mas né? eu prefiro o meu Que sem mulher limite. não quer um cartão de crédito sem limite, né? Mas assim, as capricornianas, elas são as preferidas nesse aspecto, tá? Então, aqui, nesse caso, mulher de gêmeos, nossa... Não tá nem aí. É homem que tá preocupado de, Pode ser aquele pé de chinelo? Homem... eles não, pelo contrário, essa mulher aqui, ela é capaz de bancar o cara. De sair pra jantar, ela é aquela que é capaz de sair pra jantar e falar, não, deixa que eu pago. Entendeu? Ela não é aquele tipo de mulher, tipo mulherzinha e tal. E o homem de gêmeos, por outro lado, ele também é o tipo que pode não ser tão cavalheiro. Porque eles não têm muito... É capaz de ele entrar no carro, sair com o carro e você nem entrou dentro dele. Esse aqui de gêmeos, ele é mais desencanado. Ele não é tudo assim, igualzinho. Porque ele não acredita que as convenções têm que ser exatamente assim, entendeu? Então não é aquele... É um signo mais livre nesse sentido. Ele não tem todas essas convenções. E as mulheres também não. Então esse signo convém ter muita inteligência, muito jogo de cintura. Ficar esperto, ver se você está agradando. Principalmente ter bom humor e inteligência. Ter espiritualidade, saber falar as coisas certas. As pessoas, elas ficam fascinadas quando elas conhecem alguém que demonstra que tem fluidez de comunicação, que fala bem, que passa coisas diferentes, sabe? Aí eles ficam assim. Mas também, em contrapartida, se falar alguma coisa que a pessoa acha que é muito infame, já era, né? Não, é difícil uma pessoa de gêmeos se casar ou ficar com alguém que não seja inteligente. O que vai acontecer? Se uma pessoa de gêmeos ficar com alguém que ela não admira pela inteligência, muito provavelmente ela não vai ficar feliz. E nem ela é de gêmeos, pode ser outro signo né? também. Boa observação. Porque se for um geminiano puro, ele não vai conseguir ficar com uma mulher que não estuda, que não estudou, que não teve, pelo menos, às vezes a pessoa não precisa estudar, ela pode ter uma inteligência, mas que tem alguma cultura, que tem uma inteligência natural, porque tem gente aí que faz 3 faculdades e não é inteligência. Eu acho que faculdade ou curso não significa. Eu conheço gente aí que é doutor e que você Mas aí você tem cultura e não tem inteligência para pegar aquele seu aprendizado e transformar. São coisas diferentes. Foi o que a gente estava falando na previsão.
visão. Uma coisa é você pegar uma informação e colocar dentro do computador. Aí você vai adquirindo títulos e cursos e nananana. Outra coisa é você ter sabedoria. Então tem muita gente que estuda, mas que não gera sabedoria. E que nem é tão inteligente assim. Outros que nem tem tanto conteúdo. Exatamente, assim, que são extremamente... Quantas pessoas aí que você vê extremamente bem-sucedidas, milionárias, que não tiveram estudo? Mas aí tem inteligência emocional. Exatamente. Coisas, então né? aqui precisa ter algum tipo de inteligência. Tá? Precisa ter algum tipo, se não for de estudo, de cultura, mas tem que ter alguma coisa que impressione. É por onde você vai fisgar esse Geminiano. signo, não vai ser por outro aspecto. E o que não fazer, porque senão espanta o geminiano? Principalmente ficar assim, sendo medíocre, sabe? Falando coisa que todo mundo fala, não tá atualizado com o que está acontecendo no mundo. Demonstrar que você é uma pessoa parada no tempo. Sabe aquelas pessoas que são estagnadas, que não fazem, que não fazem nada para se motivar. Esse signo não tem paciência com gente parada no tempo, com gente estagnada, gente que vai ficar dependente deles. Sabe? Eles são rápidos, eles querem que as pessoas também sejam, eles são agilizados. Porque senão vira eles página são agilizados. Se eles pegam uma pessoa que não é agilizada, eles vão se irritar, porque eles vão ficar irritados. Inclusive, uma outra coisa, não seja lento com esse signo, entendeu? Tipo, vai sair, por exemplo, com uma garota de gêmeos, um cara, não vai dirigir mais lento que ela, entendeu? Porque ela já vai olhar e falar, pô, que lerdo, né? Então assim, não é um signo que gosta de gente muito devagar, muito lento, tem que ser... rápida. Senão ele vai ficar criticando, vai falar, pô, mas você não se ligou daqui, pô, mas você não vai correr atrás de nananã? Eles vão ficar meio assim, entendeu? Porque eles são assim. Então eles querem que a outra pessoa também seja. Voltando a Paula Pires, qual o melhor dia para namorar? Então, lembra que eu disse que tem uma especificidade na questão do dia para namorar? É que o melhor dia para namorar é o mesmo dia que a gente vai estar em contato com essa energia crística, que inclusive vou passar a oração, que eu já disse na fanpage, no mural. Eu vou passar a oração, que é do Cristo da Luz. Então, assim, o que é importante? Que nesse mesmo domingo absorvam essa energia em primeiro lugar. Então, pela manhã, oração, almoço com a família, ou se você estiver sozinho, mas fazendo a consagração dessa energia, porque é uma energia muito importante, realmente, que a gente honre e não só coma chocolate. Não lembre só da outra parte. Exatamente. Né? É E a forma de honrar, eu acho que principalmente oração em direção a essa energia crística e também transformação, porque se esse ser veio aqui, o maior motivo que ele veio foi para que a gente cresça, para que a gente aprenda todas as lições. Se a gente ficar só falando dele e também não se transformar, que foi o que eu falei da lição de Virgem, não adianta. Então, se transforme também, dê de presente, em vez de dar o chocolate, dê de presente para essa energia crística, a transformação de alguma coisa que está fora da energia crística. Entende o que eu estou falando? Entende? É aquilo que você tem que mudar dentro de você. Isso é o verdadeiro presente é de Páscoa que você pode dar para o plano e para essa energia do Cristo que se sacrificou para vir aqui trazer essa mensagem. Tal da reforma íntima que é tão difícil. Exatamente. Então, isso de manhã, hora do almoço. A partir das 3 horas da tarde, começa uma energia muito forte de se ligar de coisas originais. A gente vai estar criativo. Isso vai até às 6. Das 3 às 6. Isso. Então, nesse período, a gente vai se preparar para o melhor horário para namorar, que é das 6 às 11 no domingo. No domingo, das 6 às 11. Então, o que eu sugiro? Olha que domingo bom. Já disse o começo. Pense numa coisa diferente, porque no domingo à noite, o melhor horário para namorar inclui fazer algo diferente. Pode ser até não fazer amor. Pode ser um outro tipo de fazer amor. Se olhar nos olhos durante muito tempo, se abraçar, fazer alguma outra coisa diferente. Amor, quando a gente fala em namorar, em energia amorosa, sexo, né? Não significa só conectar corpos físicos em atos de amor. Significa todo o resto que você pode ter nessa, digamos assim, confluência de energia amorosa que você pode ter com outro ser. Das 18 às 23 horas, então. Olha, querendo saber um pouco mais sobre o trabalho da Paula Pires, não é só astrologia, gente, é muito mais amplo. Acesse o site que aí você vai entender direitinho o que a gente fala aqui, ó, vidasutil.com.br, vidasutil.com.br. Quer saber a oração que a Paula vai colocar? Na fanpage, que é facebook.com/Paula Pires Astro. E no Twitter, @Paula Pires Astro. Isso mesmo, e trabalho só o site, tá? Eu sempre estou avisando que é só o site mesmo. Na fanpage eu estou colocando todas as coisas, dicas, a oração, coloquei o ritual da semana passada, que era só para a semana passada. Para as outras semanas tem que esperar. Aí a gente tem que ficar ligado aqui para saber, porque tem rituais que são só num dia mesmo. Como aquele aconteceu. Não adianta pegar depois na fanpage, que aí já passou. Se não fez, já perdeu. Mas então na fanpage todas as dicas estão lá. E trabalho sempre a oração até às 6 está lá. Porque eu vou sair daqui e vou ao tempo de eu chegar lá e postar no mural. Beijo, Bela. Obrigada, viu? Obrigada a você.